Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos nessa audiência pública que tratará sobre a lei do marco regulatório. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública, aprovada pelo requerimento de número 006 de 2017, que trata sobre a situação das entidades e organizações sociais de Lages atingidas pela Lei 13.019, Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Passamos a palavra para a mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, boa noite. Convidamos para compor a mesa o doutor Agnello Miranda, procurador do município de Lages. Senhora Erli Camargo, neste ato, representando a senhora Roseli Freitas, coordenadora do Fórum das Entidades. Senhor Charles Andrade Medeiros, presidente do Fórum das Organizações Sociais. Prezada senhora presidente Aida Ofer, venho através do presente informar que, por compromissos anteriormente assumidos, não poderei estar presente na audiência pública do dia 26/4/2017, às 19 horas, para o qual fui convocado. Eu me coloco à disposição para qualquer data no mês de maio de 2017. Atenciosamente, senhor Antônio César Alves de Arruda, secretário da Administração e Fazenda. As sessões da Câmara e audiências são transmitidas ao vivo pelo canal 27 da TV Unifique, pelo site camaralages.sc.gov.br, pelo aplicativo da TV Câmara no smartphone, pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. Passamos a palavra à presidente da mesa, Aida Ofer, para dar continuidade aos trabalhos. Conforme a lei número 2.545 de 99, esta presidência fixa o tempo de até 2 horas para a duração dos trabalhos e determina o tempo de até 2 minutos para a manifestação de cada um dos inscritos. Fará uso da palavra o proponente da matéria, o vereador José Amarildo Farias, por até 5 minutos. Boa noite, presidente, autoridades, o procurador Agnello, a Erli, representando o Fórum das Entidades, o Charles, representando a comissão, nomeada pelo prefeito Seyron para acompanhar e orientar a nossa organização da sociedade civil. Meu boa noite também para todo o público presente, pessoas aí, Partido dos Trabalhadores, conselheiros, trabalhadores do SUAS, comunidade comunitária e também religiosa. Dizer para vocês que estamos aí com essa audiência importantíssima sobre um tema que está mexendo muito no país, não só em Lages, em todo o país. Hoje a discussão é ampla, a situação das organizações da sociedade civil, ela merece todo o carinho de nós parlamentares, do nosso poder executivo, e é isso que nós estamos hoje para passar para vocês. A Lei 13.019, a Lei do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ela não é obra deste ou daquele presidente da República, mas é uma iniciativa de um grupo grande de movimento de organizações sociais, que pressionaram o governo para criar um marco legal que pudesse aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações da parceria com o Estado. O movimento que trouxe as necessidades de um marco regulatório específico surgiu em 2010, com articulação de diversas organizações. Com a pressão
dessas organizações ou movimentos sobre o governo, em 2011, o governo federal criou um grupo de trabalho interministerial, chamado GTI, com a participação de 14 organizações da sociedade civil, de representatividade nacional. O que buscava essa representação? Dentre outros objetivos, era uma mudança da cultura, principalmente acabar com as ONGs laranjas, que foram criadas por políticos com a busca de desviar recursos públicos. Infelizmente, essa foi uma grande realidade. A lei já sofreu várias alterações, sendo que a maior foi ocasionada pela Lei 13.204, em dezembro de 2015. Aqui fica uma reflexão, senhoras e senhores. Será que se tivesse feito o chamamento público em 2015 ou 2016, as nossas organizações estariam já aptas a participar do marco regulatório? É uma reflexão que nós temos que fazer, sim. O que fizemos como gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social? Acho que é importante, apesar que não é só a Secretaria Municipal, não é só a área social. Aqui ela atinge cultura, esporte, educação, saúde. Em conjunto com os conselheiros e trabalhadores do SUAS, realizamos inúmeras ações, buscando apropriar-se do novo marco legal. Realizamos o segundo seminário de desenvolvimento social com a presença da secretária da Presidência da República, na época, Laís de Figueiredo Lopes, aonde o tema era o marco regulatório. Infelizmente, tivemos poucas representações, tanto políticas, como até das organizações da sociedade civil. Nós tivemos em torno de 400 pessoas de todo o estado de Santa Catarina, mas eu me lembro que até a representação política foram muito poucas, e também das organizações da sociedade civil. Participamos ainda, nossos trabalhadores na época da assistência social e dirigentes também, de vários seminários em várias cidades realizadas. Podemos citar aqui em Florianópolis, Foz do Iguaçu, Piratuba e em outras cidades de Santa Catarina e também da região sul, para conhecer e para também repassar para os demais trabalhadores da Secretaria Municipal de Assistência Social naquela época. Constituição em conjunto com o Conselho Municipal também da Assistência Social, foi criada uma comissão de orientação que visitou e continua ainda visitando todas as organizações sociais. Realizamos também diversos encontros, inclusive com assessoria externa, para esclarecimento e apoio às organizações. Dialogamos muito com a Procuradoria-Geral e também com o secretário de Administração, na época, quando eu era secretário municipal de Assistência Social. Expedimos inúmeras correspondências e, a respeito, inclusive, no final do ano, também solicitamos que fosse aditivados e prorrogados os prazos do convênio por mais 6 meses. Por que essa audiência? Quais os objetivos? Em virtude das enormes consequências, impacto fiscalizador nos permite um parlamento para discutir e também para não achar culpados. Nós precisamos, sim, dar o retorno, soluções. Eu espero e tenho certeza que as pessoas da mesa, demais vereadores e vocês que estão aqui presentes hoje vão contribuir para nós realmente, no final dessa audiência, sair daqui com encaminhamento, com uma definição. Está bem claro, nem todos vão conseguir chegar a... Passamos agora, então, a chamar os inscritos para que façam os seus pronunciamentos por até 2 minutos. Eu vou chamando de 2 em 2, cada um se posiciona em lados opostos para que a gente possa agilizar. Chamamos o primeiro inscrito, Edson Marcondes, secretário do Conselho do Sante, e também Wilson Barros, do Sante, para fazerem seus pronunciamentos.
Senhoras e senhores, agradecidos pela oportunidade de nos pronunciarmos publicamente, gostaríamos de esclarecer o seguinte. Se uma instituição filantrópica procurar a administração municipal, a primeira pergunta que farão é se ela se encaixa na Lei 13.019 de 2014. É a lei denominada Marco Regulatório. E está certo. Se existe uma lei, ela deve ser obedecida. Podemos até não concordar com a lei e lutar por mudá-la, mas enquanto ela existir, ela deve ser cumprida. Para a SANTE, que atende todos os requisitos da lei, interessa o artigo 30, que diz assim: a administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público 1. No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público pelo prazo de até 180 dias, ou seja, 6 meses. 3. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. 6. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. A SANTE se encaixa nestes 3 itens. Alegaram a existência do marco regulatório, mas a SANTE está habilitada. Estando habilitada, então, o que falta? Isso faz pensar que há alguma coisa errada, não com a SANTE, e sim com o tratamento dispensado a ela. Os governantes falam em discutir políticas públicas, elencar prioridades, ouvir a população. Senhoras e senhores, todos sabem quais são as prioridades. Falta é a execução das políticas públicas em sua plenitude. As pessoas precisam ser atendidas por instituições como a SANTE, porque os governos não dão conta de fazer tudo. E sai muito mais barato fazer parceria para a manutenção de um centro-dia, por exemplo, a construir um novo prédio. 30 segundos. Obrigado. E sai muito mais barato fazer parceria para a manutenção de um centro-dia, por exemplo, a construir um prédio novo, contratar mão de obra, pagar água, luz, telefone, e não se constrói nada do dia para a noite. Ninguém é contra a construção de um centro-dia, por exemplo, ou de 10 centros-dia. Mas enquanto ele não é erguido, quem vai cuidar dos necessitados? Senhoras e senhores, que seja cumprido o marco regulatório, sim, mas que este não seja transformado em bode expiatório para não se atender instituições filantrópicas e estas as comunidades carentes. Grato pela atenção. O próximo inscrito, Wilson Barros. Acho que eu não vi descer aqui, então vamos para o próximo inscrito. Adilson Oliveira, presidente da Acro, e Elvio da Silva, vice-presidente do bairro Centenário. Por até 2 minutos. Boa noite, a presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao procurador do município e à plateia. Eu queria deixar bem claro para vocês o seguinte, que a gente não sabia dessa lei, então a gente não foi informado. Assim que a gente soube que foi informado, já procurou a tentar se adequar a essa lei. Até tivemos algumas reuniões aí com o procurador do município, onde entregamos em 20 dias um projeto no Progem. Então é assim, eu acho que está sendo feito um bicho de 7 cabeças em cima dessa lei. A gente já fazia mais ou menos isso que o Marco pede hoje. O que pede hoje é para você colocar no papel que a gente já vinha fazendo. Então o projeto já está no Progem, o nosso projeto, porque a gente tem advogados, contadores, temos umas ótimas funcionárias que trabalharam até 2 horas, 3 horas da madrugada para que esse projeto fosse executado. Então, eu acho assim que agora a gente vai esperar um bom senso da administração e procurar que seja aprovado, que eu acho que a gente está para ser adequada nessa lei do marco regulatório. Obrigada. Senhor Elvio, vice-presidente do bairro Centenário. Boa noite a todos e a todas. Antes de falar do marco regulatório, já antecipo meu pedido, meus 30 segundos,
fiquei devendo minha fala na audiência pública anterior com relação à reforma da Previdência Trabalhista. Quero dizer que sou contra, plenamente contra. Agora, falando em marco regulatório, sou a favor do marco regulatório, mas temos que tomar muito cuidado para não criar burocracias desnecessárias para entidades idôneas, como é a Associação de Moradores do Centenário. Entidade essa que está em dia com a Receita Federal, seu CNPJ é limpo, nós temos várias demandas, inclusive nesse sábado, às 16h, vamos ter uma reunião, foi convidado o colegiado municipal, o Poder Legislativo, né, para participar, para interagir, vai ser sábado às 16h, lá no Centro Social do bairro Centenário. Então, só pedidos pela nossa comunidade, Presidenta Aida, são 70 que estão aqui nas minhas mãos. Então, o que acontece? O que me preocupa é o marco regulatório dificultar o acesso de entidades idôneas a esses recursos, né? Nós, de 70 pedidos, eu recebi resposta por escrito de 6, mas as respostas que vêm é tudo não posso, não temos condições, etc. e tal. Então, veja bem, gente, às vezes eu fico pensando, o que adianta você estar à frente de uma entidade, de uma associação de moradores, se você não consegue executar a reforma de uma ponte, que lá no meu bairro tem 3 caindo, tá? Não consegue colocar uma lombada física, porque a alegação é que tem que ter BO de um acidente de trânsito, né? Daí tem que morrer para fazer uma lombada física tem que morrer um. Então, veja bem, né, vereador Pedro Figueiredo, lá da região. Então, né, nós temos que fazer os pedidos e temos que ser atendidos. E que o marco regulatório não impeça as entidades de receber recurso. Afinal de contas, nós somos voluntários, nós não queremos benefício próprio, nós só queremos ajudar a sociedade a qual nós trabalhamos por amor à camisa. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Convidamos para fazer parte da mesa o Dr. Leonardo Arena, procurador do município de Lages. Convidamos agora para fazer uso da palavra Marcelo Vargas, líder comunitário, e o senhor Hélio Tadeu Antunes da Silva, presidente do bairro Morro do Posto. Pois bem, boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar do marco regulatório, que vai tirar o leite, mas não é o leite das criancinhas. É o leite gordo de alguns políticos do nosso país, aproveitadores dos nossos estados, dos nossos municípios, aproveitadores que se beneficiam, às vezes, de entidades fictícias para se beneficiar. E a gente sabe disso, né, nossa presidente, que acontece muito disso. Então, o marco regulatório veio para regularizar, já diz, né, regulatório, regularizar as leis, né? A gente vê hoje aí, ó, tantas entidades filantrópicas que trabalham em prol da nossa comunidade, em prol do nosso povo carente, hoje pagando por aqueles maus benfeitores que trabalhavam antes em prol de si mesmo. Enquanto as grandes entidades hoje aí que a gente tem aí, ó, a Alteres, quantos idosos a nossa Alteres cuida? Pagando o pato pelos aqueles malfeitores. Então é isso. A gente vê hoje as APPs cobrando no fórum, gritando, pedindo seus direitos adquiridos, trabalhadores que estavam lá, né, trabalhando. Mas o que acontece é o seguinte, desde 31/7/2014, que foi aprovada a lei do marco regulatório, uma lei de 13.019 de 2014, por que não se adequaram até agora? O porquê não se adequaram? Aí eu faço essa pergunta, o porquê que as entidades também não foram informadas? A quem deveria informar? A quem deveria buscar as informações? Essas informações deveriam ter chegado às entidades. Ou se não chegaram, quem foi a culpa?
A atual administração hoje não tem que estar pagando o pato por não pagar. O prefeito não está negando conta. O prefeito não está negando conta. O prefeito está lá com dinheiro para pagar. Só que se ele pagar, ele pode cair numa improbabilidade. Os 20 segundos. O juiz autorizar, que não basta só autorizar, tem que assumir também. Tem que assumir também. O prefeito vai pagar as entidades a qual são merecedores dos seus valores. Então, o que eu tenho para dizer é isso. De quem foi a culpa, que não se informou, de quem foi a culpa que não informou, e vamos se adequar para não deixar o leite gordo àqueles malfeitores que querem se beneficiar das entidades, que muitos eu vejo aqui, que... Com a palavra, o senhor Hélio. Olha, eu estou preocupado, porque eu, como presidente de bairro de uma associação, a gente sempre desce o Morro do Poço todo mundo conhece, logo aí em cima, né? Aí encontro várias pessoas me perguntando, questionando a respeito, por que eu tenho, eu estou lá na Altere, aí eu preciso daquilo lá. Aí ou vamos fechar o asilo, porque eu não tenho, eu lá no asilo eu preciso de... tantas coisas acontecendo numa hora só. Eu queria só que alguém, referente a nossa Aida, presidente da Câmara, a respeito da Prefeitura, quem é que está certo nesse motivo? Por que não foi feito antes isso aí? Por que se tem, a lei é de 2014, por que a administração que passou não chegou juntas a essas entidades e falaram, temos que regulamentar, temos que pôr as coisas em dia para nós se usufruir dos benefícios que são prestados pela Prefeitura e pela comunidade. O que nós não podemos é deixar essas pessoas sofrerem. Nós não podemos deixar fechar asilo, nós não podemos deixar fechar Altere, que é uma instituição que atende muita gente, os deficientes físicos, essas pessoas que requerem, que precisam do poder público. O que eu tenho de dizer é isso aí, a gente não pode aguentar mais o que está acontecendo, tem que achar o meio termo. Tem que usar o bom senso. A gente pede encarecidamente, eu tive junto com o Seron nas campanhas, a Aida sabe, o povo que sabe, que me conhece sabe, digo, Seron, vamos sentar, vamos achar um meio termo, vamos procurar alternativa, o que nós não podemos é deixar esse povo sofrendo. Eu não quero mais sair na rua e perguntarem para mim, onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos participar de uma festa, de uma festinha, os idosos, onde é que eu vou pôr minhas crianças, onde é que eu vou pôr? Não tem mais lugar, onde se viu, isso aí é demais. Segundo que a gente está sabendo, e eu quero que vocês, senhores aí da lei, procurem saber, em Itajaí, está acontecendo o contrário de acontecer em Lages. Lá em Itajaí, eu acho que faz 3 anos, chegaram com essa proposta, as entidades lá se adequarem e não estão sofrendo esse problema que nós temos aqui na nossa cidade. Então, eu queria que você... Então, era essas as minhas considerações, e vamos lutar, não vamos deixar cair, não vamos deixar isso aí ficar para trás, amanhã eu já quero essas coisas funcionando. Muito obrigado, viu? Convidamos agora a senhora Vânia Correia, diretora da ASDEF, e também a senhora Sônia Carnevale, aqui é uma sigla, mas é Saeres, acho que é presidente da Saeres. Saeres. A senhora Vânia, pode ser levado o microfone até lá em cima. Já está lá. Obrigada. Pode falar, Sônia. Está falando? Oi, boa noite. Eu sou presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Lages. A nossa questão é realmente ser esclarecido, digamos assim, todos estão com dúvidas sobre como realmente vai funcionar a lei do marco regulatório. A sugestão é que se busque, né, junto à universidade, tanto da USFIC e Uniplac, o pessoal do Direitos e Administração para ajudar as instituições a esclarecer realmente o que pode ser feito, como nós podemos se enquadrar na lei e buscar realmente que a gente volte a funcionar, porque o que alego é que a gente não está
dentro do marco regulatório. Como não? Nós atendemos as pessoas com deficiências do município e da região serrana, com vários direitos que a gente garante a eles, né? E como que de uma hora para outra a gente perde todos esses direitos, todos esses acessos? Não acho justo. Então, o que a gente quer é que alguém realmente venha e nos diga, não, é assim que vocês têm que fazer, é isso que vocês têm que fazer, e aí a gente vai atrás, porque até agora só tem vírgulas e ponto e perguntas, nem resposta objetiva nenhuma, né? Então, o que a gente quer é isso, que alguém nos esclareça como que vai funcionar esse novo regulamentação, né? Termo de parceria, que vai ser o novo termo, né? Como que vai funcionar isso? É isso que a gente quer saber. Obrigada, Vânia. Com a palavra, a Sônia Carnevale. Boa noite a todos. Cumprimento a professora Aida, presidente dessa casa, e em seu nome os demais integrantes da mesa. Cumprimento também todos os vereadores presentes. Parabenizo o vereador Amarildo por essa sessão importante, que foi adiada 2 vezes, mas hoje estamos aqui para participar dessa discussão. Então, essa questão do marco regulatório, a gente ouve no jornal, o TERI fecha, a outra empresa lá, uma creche fecha porque não tem mais verbas do município, sem falar nas APPs, nas escolas do município. Hoje, nós estamos desde o dia 20 de janeiro, junto com 85 trabalhadores que prestaram seus serviços 20, 25 anos, 30 anos, dentro das escolas do município, como merendeiras, como serventes, senhores trabalhando na manutenção das escolas, e, de repente, dia 20 de janeiro, chama-se a secretária de Educação e diz assim, vocês não devem mais entrar nas escolas. Não, mas a gente vai continuar. Não, vocês estão proibidos de entrar nas escolas. Com essas palavras, foi a forma com que acharam para demitir 85 trabalhadores. Claro que nós estamos buscando na justiça. Mas é uma das coisas uma pergunta que nos fazemos sempre. O Amarildo me falou agora, não vamos achar culpados, até mesmo porque já sabemos quem são os culpados. Nós não queremos achar culpados, já sabemos. Agora, demitir 85 trabalhadores doentes, prestes à aposentadoria, em função do marco regulatório, sabendo, nós, sabedores, que tinha ainda 180 dias que poderiam essas instituições se adequarem, e não foi feito. Então, é revoltante, vereadora Aida, procurador que está aqui, que está sempre nas audiências com a gente lá no Ministério do Trabalho, é revoltante ver pessoas que estão aqui, que trabalharam, que deram o seu suor, o sangue dentro das escolas. Pode continuar por mais... Atendendo, muitas vezes, filhos de vocês aqui, fazendo merenda, limpando a escola, fazendo manutenção. Hoje estão demitidos sem direito a nada, porque o município não reconhece esses trabalhadores. Aí joga, em função do marco regulatório, joga para as APPs. Quem administra as APPs, se não o município? Tem, sim, um presidente de APP, meramente um presidente de APP. Então, gente, é um desabafo que eu estou fazendo aqui. Vocês sabem que a gente já vem desde o dia 20 de janeiro, junto com essa... Convidamos para fazer uso da palavra Daniel Vitor Bertotti, agricultor, e o senhor Gilson Máximo de Oliveira, do Grupo Macteran. Boa noite a todos e a todas, cumprimentando a presidenta Aida, em nome dela todos os integrantes da mesa, cumprimentando os demais vereadores, em especial ao público que hoje lota essa casa. Eu gostaria primeiro de dizer que a burocracia, por si só, ela não é boa ou é ruim, agora é bom ou ruim o uso que se faz dela. Então, em analogia, o marco regulatório em si, ele pode ou ser bom ou ser ruim num primeiro momento,
mas o uso ou a forma de como tratamos esse processo é o que pode minorizar os problemas e potencializar os ganhos, que hoje é inversamente o oposto. Nós conseguimos, e aí eu falo conseguimos como poder público, e não falo só dessa gestão, conseguimos fazer o contrário, potencializar os problemas e minorizar os ganhos. E a título de sugestão, até como encaminhamento, porque a minha fala é muito parecida com a fala de todos e todas aqui, das instituições, acho importante a atenção ao artigo 15 do Marco Regulatório da Lei 3.019, que é a formação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que pode ser formado também nos municípios e nos estados. Então, acho importante que esse conselho seja formado no município de Lages, porque vai ser uma instância legítima de discussão e deliberação sobre os rumos do marco regulatório. Porque também um primeiro passo é instituir e começar o lançamento dos chamamentos públicos. Um segundo passo é aprimorar esse sistema, porque o sistema tem que ser aprimorado. O relato da APP aqui é contundente no sentido de dizer que havia uma sobreposição de serviços entre o que era público e o que era de sociedade civil. Se a sociedade civil é sociedade civil, se é público, é público. O marco regulatório vai clarear essas situações. Peço mais 30 segundos, vereadora, muito obrigado. E, por fim, encerrando a minha fala, também peço... Muito me incomoda essa questão da adequação das instituições. Gente, esclarecendo rapidamente, artigo 33 do marco regulatório, a adequação jurídica está lá. A principal adequação é o poder público conseguir rapidamente fazer a leitura apropriada do instrumento legal e lançar os chamamentos públicos. Lançar os instrumentos legais, é isso que é necessário. Vão sair com incorreções ou vão sair melhor acabados, mas o importante é que se lance e que se tenha o acompanhamento e a fiscalização social para que o processo avance, senão a gente vai ficar parado no mesmo lugar. Muito obrigado. Chamamos o senhor Gilson Máximo de Oliveira, desculpa, o Daniel Vitor Bertotti, que ele se inscreveu, não compareceu? Então, vamos adiante. Então, convidamos o senhor Fabrício Lima Garcia, Sindicato da Saúde, e a senhora Salete Rossi, Grupo Espírita, para fazerem uso da palavra. Boa noite a todos e todas. Eu queria deixar explícito aqui a minha indignação com o nosso prefeito por ter mandado todos esses trabalhadores das CPPs embora sem direito algum. Eu conheci esse caso no dia que eu estava no carro escutando a Rádio Clube, no dia que todos os trabalhadores das CPPs estavam na frente da Rádio Clube protestando. A dirigente sindical estava lá dentro conversando com os radialistas a respeito das CPPs. Eu nunca tinha nem ouvido falar em CPPs. Eu conhecia a PP, né? Na minha época era a PP lá na escola. Aí, eu, como sindicalista, me senti na obrigação de ir lá e prestar minha solidariedade e meu apoio a esses trabalhadores que estariam sido, de maneira muito vil, despejados de seus direitos de trabalhar. Foram proibidos de entrar no seu local de trabalho. Justamente num período onde a gente vive uma recessão tremenda, onde a gente vive uma crise de desemprego enorme, o nosso prefeito, Seron, resolve acentuar ainda mais essa questão do desemprego. E desempregando pessoas simples, assalariados e doentes, como já foi falado aqui. Depois eu tive a oportunidade de conhecer alguns, mesmo naquele dia. Como a gente está falando em questões trabalhistas, eu queria também aqui deixar o meu repúdio ao seu Vone, Tiago e David Moro, do PMDB,
Semana passada, o partido de Mais 30 segundos. vocês, 90% votaram a favor da urgência da reforma trabalhista. Do PP, foi 90% também. Seu Luiz Marinho e seu Lucas Neves. 90% a favor da reforma trabalhista. Mais retirada de direitos. E ao PSD, que é a maioria aqui da casa, também não fica atrás. Foi 85% da bancada votando a favor dessa urgência e provavelmente hoje deve estar votando a favor da reforma trabalhista. O PPS foi... Próxima escrita, a senhora Salete Rossi. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Salete Rossi e eu represento o GEONE, Grupo Espírita Obreiros da Nova Era, do Guarujá. Como o meu tempo é curto, eu cumprimento a toda a sociedade que está presente e aos senhores vereadores, e eu vou direto ao ponto. Ninguém está questionando a lei do marco regulatório. Ela veio moralizar um pouco essa bagunça que está nesse país. Nós que prestamos serviço à comunidade estamos fazendo um trabalho aonde o poder público falha. Eu só peço aqui o seguinte, que usem a lei realmente e que os 180 dias, que é da transição, seja respeitado, tá? Que são 6 meses. Isso é um ponto. Segundo ponto, nossa cozinha serve 400 refeições dia, está funcionando desde o 23/5/2014. 100% legal, não tem nada que não seja legal naquela cozinha, em todas as instâncias. Nós estamos implantados no meio em torno de 8 bairros que são atendidos, da comunidade mais vulnerável praticamente dessa cidade. E vai fechar e vai deixar de servir, porque não está sendo usado o tempo de 180 dias para que nós façamos a adequação e entregamos o projeto. Outra coisa, solicito aos senhores vereadores aqui presentes que usem todo o seu poder político nesse momento, independente de partido, para que façam a ponte entre as entidades e o executivo, para que o dinheiro seja repassado imediatamente, e não é desde maio, não. É janeiro, fevereiro, março e abril. Ele tem que ser repassado, porque as despesas estão lá. Outra coisa. Nesse momento, tem 2 pessoas na Secretaria do Bem-Estar Social cuidando. Pode continuar. Porque a terceira pessoa foi de licença gestação. Desde quando que alguém que está interessado que essa gente que está aqui prestando serviço, continue prestando serviço, vai deixar 2 pessoas para orientar as entidades, para visitar as entidades e resolver essas questões burocráticas? Isso é a maior prova da não vontade de que isso aconteça. É a maior prova. Então, fica aqui o pedido aos senhores vereadores que façam essa ponte, usem seu poder político nesse momento. Esta cidade está no chão. Ela foi saqueada ao longo de todos os... Com a palavra, o senhor Alcenir Sebastião de Sá, escritor. Já será levado o microfone, seu Alcenir. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, e aos senhores vereadores e a toda a plateia aqui presente. Eu, como representando hoje a Associação dos Escritores e como cidadão lagiano, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão, se a sugestão cabe. A respeito das entidades, falando assim com os colegas escritores e outros cidadãos, a gente gostaria de saber se tem, e se não tem, mais uma vez é uma sugestão, de um centro, e poderia ser aqui na Câmara dos Vereadores,
que informasse tudo a respeito, por exemplo, de verbas a nível municipal, estadual e federal, enviadas às entidades, assim, para que o objetivo e o prazo que essas entidades têm. E, se não tem, que a Câmara dos Vereadores tivesse aqui no hall de entrada, ou alguma coisa assim, um informativo bem claro para a gente, além de outros órgãos de informação. Muito obrigado. Obrigada também, senhor Alcenir. Convidamos agora para fazer uso da palavra a senhora Elisa Lima, da Irmandade Nossa Senhora dos Prazeres, e a senhora Zô Amaral, da Altere. Nossa Senhora das Graças. Boa noite a todos, boa noite nossa presidente Aida, os demais que compõem a mesa e os nossos vereadores também. Então, eu estou aqui representando não somente a Irmandade, mas também represento o Lages Xadrez Clube, do qual faço parte da diretoria, e também todos os serviços de desportes que estão alguns presentes aqui. Primeiro eu quero deixar claro que a Irmandade Nossa Senhora das Graças não está no caos que está vivendo hoje, em função do marco regulatório, mas em si em função de várias coisas e vários repasses que nós tínhamos de ONGs internacionais que nós recebíamos e hoje não recebemos mais. O que queremos deixar claro nesse momento também é que nós atendemos hoje lá 210 crianças que vão de 3 a 14 anos de idade e que vivem em situação de risco, em situação de vulnerabilidade. A nossa preocupação maior, dentre tudo isso, estamos nos adequando dentro do marco regulatório. Talvez alguma coisa falta na equipe técnica, não por falta de vontade nossa, mas por falta de dinheiro para pagar os profissionais que precisamos ter lá e não temos condições. Os nossos educadores exercem um trabalho extremamente social, não somente na questão salarial, porque não recebem como educadores, como professores, e sim como educadores sociais, sendo que todos eles têm graduação para isso. Então, trabalham por amor à camisa mesmo e por amor a essas crianças que a gente pergunta hoje. Se fecharmos as nossas portas, quem vai atender? São 210 crianças, são servidas mais de 300 refeições diárias. Então, vocês pensem o gasto que é com tudo isso. Temos lá dentro 26 funcionários que precisamos bancar, né? Porque hoje, apesar do salário ser baixo, mas eles também precisam manter a sua família, enfim. O que nós pedimos, assim, hoje, em nome da Irmandade, seria um olhar humanizado. Realmente humanizado, não só para a Irmandade, mas sim para as outras entidades que também prestam um trabalho social dentro da nossa sociedade lagiana. Nós sabemos que a nossa sociedade lagiana ela tem um poder aquisitivo baixo. E se não são essas entidades estar ali mantidas para poder manter essas crianças, seria um grau de pobreza muito maior, um grau de mendicância muito maior. E o Lages Xadrez Clube também faz um trabalho efetivo dentro dessa cidade. Tanto é que o JASC está acontecendo e os nossos meninos do xadrez são todos eles primeiro, segundo e terceiro lugar. E, quanto ao marco regulatório para o Lages Xadrez Clube, eu gostaria que vocês se ativessem no artigo 31, que fala e o que rege, o que precisa dos campeonatos dentro dos regimentos dos desportos também. Não somente para o Lages Xadrez Clube. A Zô Amaral, da Associação Altere. Boa noite a todos. Quero saudar a presidente Aida e os demais da mesa, também os vereadores e todos os presentes, casa cheia hoje por causa desse marco regulatório. Não vou falar desse marco regulatório porque conheço, acompanhei desde o início com o vereador Amarildo o que é esse marco regulatório. O que me causa maior estranheza desse marco foi justamente na transição prefeito anterior e o atual, que não houve chamamento para nenhuma das entidades para que tivessem, pelo menos, dado uma satisfação do que estava acontecendo e quem é esse marco regulatório, porque no artigo 30 ele é bem claro.
Ocorre que, parece que ocorreu, né, com esse marco, se usou ele como uma farsa para dar um chega para lá nas entidades que mendigamos ano a ano por causa dessa miséria que se recebe. A Altéria é uma entidade de quase 30 anos. E lamento muito dizer que justamente nesse governo do Raimundo Colombo e justamente do partido dele agora, a Altéria está encerrando. Infelizmente, por essa causa, e não adianta as pessoas, todo mundo chega para nós e diz dessa forma, a Altéria não pode fechar. Falam aquilo que, de repente, a gente quer ouvir, mas nós não somos hipócritas, ninguém mais é hipócrita para entender de que existe esse marco regulatório, tem sim, vai ter que adequar, Amarildo, vai ter que adequar, mas existem formas de como trabalhar. Então, é uma pena, eu me sinto assim, ó, emocionada mesmo com a questão do que está acontecendo, porque eu quero saber, daqui para frente, se a prefeitura vai assumir todos esses idosos, todas essas crianças da Irmandade, todos os deficientes físicos. Eu quero saber isso tudo. Outra coisa, quero saber também, daqui para frente, e hoje, nós queremos sair daqui com resultado. Chega de falácia nessa casa. Chega, nós já estamos cansados, e principalmente os vereadores que se enganjem. Não havendo mais inscritos, nós passamos a palavra agora à mesa e vamos começar com a senhora Erli Camargo, neste ato representando a senhora Roseli Freitas, coordenadora do Fórum das Entidades, por até 9 minutos, estendido mais um. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a vereadora Aida e, em seu nome, todos os vereadores, a mesa, e particularmente, muito especial, as entidades aqui presentes. Eu gostaria de dizer, primeiro, que eu represento aqui o Fórum das Entidades e nós temos uma coordenação colegiada. Então, a Roseli é a coordenadora dessa coordenação colegiada, certo? Ela justificou a sua ausência, mas os demais membros aqui, o Ironi e a Rose, estão presentes, Dona Olímpia, enfim. E tem o nosso público aqui proveniente de todo o esforço que a gente faz, né, para trabalhar na perspectiva de solidariedade humana, que é o nosso trabalho. Gostaria de levantar, nesse tempo que me foi concedido, 5 itens que eu consideraria palavras-chave para a minha fala. A primeira questão referente ao fundamento sociológico, filosófico e político da Lei 13.019, assim chamada Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Primeiro ponto que é levantado referente ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Parece-me que brevemente foi comentado no início pelo Amarildo e depois por mais 2 pessoas, pelo que eu observei, que é realmente o fundamento da lei. O que acontecia antes e o que agora se pretende fazer, a partir desse processo democrático, participativo, né? Exercício ativo de cidadania, que foi exatamente o propósito da lei. Eu não quero aqui jogar pedra, nem em um lado e nem em outro, porque acho que aqui nós estamos para construir uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais humanizada, como disse a menina da Irmandade, né? Uma sociedade onde que o poder público, admitindo que não consegue fazer o serviço sozinho, ele dá condições orçamentárias para que as organizações da sociedade civil façam por ele, às vezes, dentro da sociedade. Essa parte, acho que nós temos que levar em conta, sim, vereadora Aida, porque é muito fácil você jogar na mão da sociedade civil um trabalho que, como alguém falou aqui já, deveria ser do poder público.
Historicamente, isso acontece, todos sabemos, não precisamos aqui de grandes discursos nesse sentido. Qual é o grande objetivo dessa movimentação toda em torno da adequação das entidades à lei, a não ser dar efetividade às políticas públicas, dar efetividade à garantia de direitos sociais? Se algum outro objetivo tiver por dentro, com certeza nós podemos incluir, mas basicamente é isso. Ou seja, o trabalho das organizações da sociedade civil é exatamente dar efetividade naquilo que é complemento do que o poder público não faz. O poder público tem obrigação legal e constitucional de trabalhar as questões relacionadas com ações positivas, chamadas assim constitucionalmente falando, dentro do marco legal, digamos, da efetividade das políticas, e se assim não o faz, evidentemente que chamamos para fazer. Não vou também discursar em torno daquilo que foi historicamente um grande problema, em especial para as organizações que trabalhavam honestamente, recebendo uma migalha, enquanto que as laranjas, patrocinadas muito bem, diga-se, conseguiram sempre chegar onde quiseram, da forma como quiseram, sem um controle rigoroso da sua efetividade, sem um controle rigoroso do seu recurso humano, né? E até das próprias instalações, muitas vezes, para fazer e acontecer da forma como nós sabemos. Então, isso é importante dizer e registrar. A outra questão importante também é que seja como termo de colaboração ou de fomento, Agnello, meu colega, a gente precisa pensar muito mais do que isso em orçamento. Então, vamos ter que parar mesmo de brincar de casinha quando se trata de política pública e garantia de direitos sociais. Porque é muito simples você deixar um vácuo, olhe bem, de outubro até hoje. É meio ano, gente. É meio ano. Isso é imperdoável para quem quer realmente efetivar os seus próprios programas de campanha política. Fica chato, fica feio, fica ridículo. É uma coisa que chega a dar, vou falar aqui um português bem chulo, chega a dar até nojo de ver o que acontece quando você não dá a efetividade merecida. Então, pedir voto é fácil e depois colocar em prática é meio complicado, a gente sabe, mas a gente teria que ser um pouquinho mais coerente e menos hipócrita. A demanda que a sociedade civil traz hoje aqui é uma demanda que ela também precisa admitir uma meia-culpa. Precisa. Por quê? Porque em 2015, tá, lá, quando tinha dado o primeiro sinal de prorrogação do início da validade da lei, o Fórum de Entidades com o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, é o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, né? Da Secretaria da Assistência Social, fizemos um curso de 20 horas, um curso que foi oferecido em 4 etapas. A última etapa, inclusive, a terceira etapa veio uma pessoa de Brasília, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, para tratar desse assunto e explicar e chamar atenção. Então, teve pessoas que não levaram em conta, teve pessoas que não se preocuparam muito, acharam que o tempo ia passar meio devagar, daí o tempo não para, o tempo voa. E isso essa é a meia-culpa que a gente tem que admitir, tá? Porque nós tivemos tempo, sim, acho que foi já mencionado nesse sentido. Outra coisa que eu queria levantar também, ainda tem um tempinho, é no sentido de que, se nós temos hoje esse marco regulatório, acho que a gente tem que admitir também como sociedade, tem que admitir como poder público que nem um lado e nem o outro consegue fazer as coisas sozinho. Se nós precisamos uns dos outros, então nós temos que parar de brincar, sentar-se à mesa, né? Fazer o trabalho que deve ser feito, ou seja, agilizar, e foi dito também, não vou repetir, mas agilizar as relações poder público, Agnello, e sociedade civil. Agilizar os contatos, colocar, porque é fácil, de repente, a gente dizer que o Charles é fraquinho, olha que palavrão, alguém da própria gestão disse, o Charles é fraquinho. Ora, bolas, não é o Charles, é uma equipe, tá? E o que você espera
de um servidor que tem à sua frente uma montanha de ações e precisa dar uma resposta. Não é a pessoa do Charles. E aqui eu quero defender o trabalho que o Charles realiza e sempre realizou. E de toda a equipe, né? Da Emeline também, que participou do curso, inclusive como aluna, porque ela disse que ela não tinha condições de fornecer uma formação, porque ela precisava de apoio. Então, hoje, a Progem tem a obrigação, Agnello, de colocar à disposição uma equipe mais ampliada, agilizar a administração, isso que a gente está pedindo, inclusive, em ofício, aqui a vereadora Aida, claro que como presidente da casa, né? Para que a gente possa ter o apoio dessa casa no sentido de agilizar essa transação. Eu digo transação no sentido negocial. Por quê? Porque nós estamos vendendo um produto antes desconhecido por conta da nossa vontade de meio que deixar, né, acontecer. E também, alguns, com toda a razão, porque não foram atrás, e outros também, porque mesmo tendo ido atrás e correndo, ainda não conseguiram aquele patamar desejável. E acho que é a hora da gente se unir, né, e fazer funcionar essa questão aí da contratualização, que é um dos propósitos da lei, da sustentabilidade econômica, que é outro eixo que está colocado na lei para que a gente garanta no caso, a celebração dos termos de colaboração, o do fomento, né? Tanto a demanda apresentada pela sociedade civil, quanto a própria demanda que é resultado de diagnóstico do poder público, né? No sentido da colaboração, ou seja, a colaboração você pede ajuda e o fomento a sociedade diz o que tem que ser feito e apresenta a demanda, né? Para que a gente possa se adequar às resoluções, à própria lei em si, né? Não é só uma, inclusive são 3 que a própria lei cita, referente às OCIPs e também às fundações educacionais, enfim, ou outras organizações da sociedade civil. Então, garantia de direitos sociais, minha gente, termino dizendo que garantia de direitos sociais é uma via de mão dupla. Tanto a sociedade civil, que oferece as suas mãos solidárias, a maioria voluntário, e às vezes com dificuldades extremas de fazer uma 30 segundos. Mais 30 segundos. Nossa, hoje eu quebrei o recorde de tempo, viu? A Aida sabe. Tanto a sociedade civil precisa dessa colaboração do poder público e vice-versa, ou seja, essa mão dupla, a gente precisa realmente se educar. E buscar ajuda não é pecado, não é crime. O que é crime é a gente fazer mau uso e depois deixar todo mundo numa sinuca de bico. Fazer mau uso do recurso público, né? E deixar todo mundo na sinuca de bico. Isso é o grande problema, um dos grandes problemas. Então, vamos enfrentar isso com a cabeça erguida, com fé, com coragem e disposição, né? Cada um dando o que puder dar, cada um fazendo o que puder fazer, mas sem colocar culpado e absolver ou condenar ninguém. Agora não é hora para isso. Agora é hora para a gente sentar à mesa e dizer, ó, vamos fazer aqui, vamos fazer o edital, vamos fazer o emergencial, sim, para ontem, Agnello, para ontem. Não é para depois de amanhã. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Charles Andrade Medeiro, presidente da Comissão Intersetorial para a Implementação da Lei 13.019 de 2014. Boa noite a todos. Cumprimentar a presidente da casa, vereadora Aida, em seu nome e os demais componentes da mesa. Cumprimentar o vereador Amarildo, proponente dessa audiência pública, e principalmente as entidades que se fazem presente. A Comissão Intersetorial ou Comissão Especial para a Implementação do Marco Regulatório, ela foi instituída através de decreto municipal e ela teve até o momento 3 reuniões lá na Secretaria de Assistência Social. A comissão é formada com representação da Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, Fundação de Esportes, Fundação Cultural e Secretaria de Turismo, podendo ter mais representações da administração pública nesse espaço. A comissão ela é aberta, as reuniões também são abertas,
E essa comissão está pensando, nesse momento, avaliando, né, quais são as dificuldades, quais são os desafios que nós temos agora pela frente. Percebemos que uma das dificuldades é relativa ao planejamento. Então, uma das fases da implementação da Lei 3.019 é a questão do planejamento, e que é o maior problema aqui no município de Lages, foi a questão de planejamento. Uma coisa que vem da administração anterior e que também está agora posta para essa administração, e que diz respeito a, inclusive, esse diálogo com as entidades. Então, agora é atacar esse problema. Uma das dificuldades é o conhecimento, a informação. Então, essa comissão está pensando a realização agora de um seminário regional, com data prevista para o dia 7 de junho. Nós estaremos publicando aí nos veículos midiáticos, né, a confirmação dessa data, mas a princípio, dia 7 de junho, um seminário regional do marco regulatório, onde nós estaremos abordando uma série de questões relativas à Lei 13.019, os planos de trabalho, prestação de contas e outras questões. Eu gostaria de dizer que, com relação ao que a Reli colocou, né, as críticas são grandes, claro, porque, infelizmente, muitas vezes se tem poucos profissionais para dar conta de um volume de trabalho enorme nas secretarias. Então, é claro, as pessoas não conhecem a realidade do trabalho, então elas vão fazer as críticas, mas a gente está tranquilo em relação a isso, tá, Erli? Não se preocupe, porque, né, a gente não tem só o marco regulatório para tratar, a gente tem muitas outras coisas, temos todos os equipamentos da assistência social para dar conta, né, então o marco regulatório é um deles. Então, é claro que existe uma questão de equipe. E devo dizer o seguinte, a situação deve piorar, porque vocês sabem que o município de Lages está passando por uma ação civil pública, né, que tem metas de demissão. O município de Lages tem metas de demissão dos contratados. Então, estão sendo demitidos vários, na verdade exonerados, né, a palavra correta é exonerados, vários trabalhadores. Então, as nossas equipes estão diminuindo. E as vagas excedentes do último concurso, infelizmente ainda não foram chamadas. Então, ou seja, a situação está só se complicando. Pouca gente, a situação vai só se complicar. Acho que é importante ressaltar que a Lei 3.019 foi um anseio da sociedade civil. Então, a gente não pode demonizar essa lei, porque ela é muito importante e necessária. E nós sabíamos que essa era uma tragédia anunciada, que ia acontecer esse tipo de problema. Porque, a exemplo do que a Erli colocou, por exemplo, a primeira capacitação que foi disponibilizada pelo município de Lages, não teve 20 entidades participando dessa capacitação, embora todas tenham sido convidadas, né? Então, a administração, de certa forma, ela veio também informando, né, e trazendo, alertando de que aconteceriam essas transformações e que a gente precisaria de readequação. Uma outra coisa que eu quero colocar é que muitas entidades, algumas talvez, não sei se muitas, mas algumas entidades, infelizmente, ainda não estão adequadas no que se refere às normatizações das políticas às quais elas estão conectadas. Então, por exemplo, existem entidades inscritas no Conselho de Assistência Social que elas não estão adequadas ainda aos serviços da assistência social. Então, enquanto a entidade não conseguir adequar a sua ação, a sua atividade relativa à assistência social, ela não vai conseguir estabelecer uma parceria com a Secretaria de Assistência Social. A mesma coisa para a educação e a mesma coisa para a saúde. Então, a entidade, ela precisa também buscar entender e compreender a política pública ao qual ela está conectada, porque senão ela não vai conseguir ofertar o serviço e ela não vai conseguir participar dos editais. Então, se eu sou de uma entidade, né, e eu sou de uma entidade de assistência social, eu preciso identificá-la e reordená-la como uma entidade de assistência social. A mesma coisa da saúde. Então, se os serviços prestados por essa entidade não estiverem completamente adequados às normatizações de cada política pública, vai ficar muito complicado para estabelecer uma parceria. Porque hoje o marco regulatório, ele impõe que nós só lancemos os editais de acordo com as normatizações da política pública. Então, esse é um trabalho que tem que ser feito, claro, também com orientação do poder público, mas cada entidade precisa buscar compreender a política pública a qual ela está inscrita, ao conselho que ela está inscrita, e tentar adequar o seu serviço de acordo com essa política, porque senão ela não vai conseguir participar. E eu acredito que esse está sendo um dos pontos mais difíceis.
Inclusive, nós estivemos ontem lá na PAI, passamos a tarde lá, e hoje à tarde na APAS, justamente conversando com estas entidades para dizer assim, olha, o serviço que vocês podem ofertar é este. Falamos quais são as provisões, quais são os recursos humanos necessários, qual o público-alvo específico, mas infelizmente é só a entidade que pode dizer se ela pode se adequar ou não. É só a entidade que pode dizer se ela quer se adequar. Então, foi colocada uma situação difícil, né? Porque existe uma série de resoluções hoje em cada política pública que define uma normatização específica na execução do serviço. Então, esse talvez é um dos maiores desafios que nós temos pela frente. Com relação a que foi colocado pelo Marcondes, da Sante, é importante dizer o seguinte, o Centro-Dia do Idoso, o maior impedimento hoje em relação ao Centro-Dia do Idoso é porque ele não tem autorização do Conselho Municipal de Assistência Social para funcionar. Eu era do Conselho na época, não sou mais, mas eu lembro que foi feita uma série de orientações a essa entidade, né, com relação a todas as documentações necessárias, inclusive foi feita até uma visita técnica lá no local, sobre todas as documentações que essa entidade deveria entregar. E, infelizmente, a entidade não deu conta de entregar toda a documentação. E o que está posto hoje pelo Conselho Nacional de Assistência Social? Um serviço de assistência social só pode funcionar no município com autorização do Conselho de Assistência Social local. Se o Conselho não autoriza, esse serviço não pode acontecer. Então, o Centro-Dia do Idoso, ele não foi aprovado ainda, ele acabou acontecendo sem autorização do Conselho. Então, enquanto o Conselho não autorizar o funcionamento, não dá nem para a gente criar, fazer um chamamento ou mesmo uma dispensa de chamamento, porque a gente estaria agindo de forma ilegal. Então, essa é a questão posta hoje para a questão do Centro-Dia do Idoso da Sante. Com relação ao Centro-Dia do Idoso que está previsto para ser construído ali no Centenário, isso é um projeto do governo do Estado. Nós não temos nada a ver com essa... claro que vai ficar sobre a gerência da Secretaria de Assistência Social, mas é um investimento totalmente estadual. Então, esse recurso está vindo de lá. Nós não temos gerências orçamentárias em relação à execução desse serviço, né? Então, é um projeto lá desde do ex-secretário João José Cândido, lá, que era, na época, secretário da Assistência Social, que inclusive, já é falecido, né? O projeto demorou a ser aprovado, enfim, agora parece que estão tirando da gaveta e vão implementar. Então, eu só queria ressaltar isso. Com relação ao que o Gilson trouxe, realmente nós temos que criar agora o CONFOCO, que é o Conselho Municipal de Fomento e Colaboração, que é um conselho consultivo, que vai trabalhar de forma transversal aos demais conselhos, para pensar todos os instrumentos e toda a aplicação da Lei 13.019. Então, esse é um dos passos agora da comissão intersetorial da qual eu faço parte, para conseguir implementar, né, a lei de forma adequada. O que eu também gostaria de fazer um apelo, assim, nós não podemos entrar num embate enquanto poder público e entidades, porque se nós trabalharmos numa perspectiva de enfrentamento, de briga, nós não vamos conseguir achar um local comum para resolver os problemas. Não tem como. E também devo ressaltar que me preocupa um pouco, com todo respeito às entidades, mas me preocupa um pouco a demasiada dependência do poder público. Porque o que acontece? Nós sabemos que o poder público ele é uma gangorra muitas vezes. Muda a administração, tem problemas orçamentários e muitas vezes não vai ter dinheiro. Às vezes tem dinheiro, às vezes não tem dinheiro. E, infelizmente, havendo essa dependência, é claro que pode se acentuar o problema, né? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar também é que nós não participamos do orçamento, muitas vezes, aqui do município, e agora nós precisamos ficar de olho nesse orçamento. O orçamento... Pois não. O repasse para as entidades não foi reajustado do orçamento de 2016 para 2017, não houve nenhum reajuste. Então, nós precisamos agora, juntos, trabalhar e olhar, estar de olho nesse orçamento, e pedimos que aqui a Câmara de Vereadores nos ajude nesse processo. Para quê? Para que o orçamento seja melhorado para o ano de 2018, porque senão nós vamos chegar em 2018, vai estar tudo ok em relação ao plano de trabalho, em relação a todos os instrumentos, e não vai ter dinheiro. Então, nós precisamos garantir que o Executivo privilegie uma fatia maior do orçamento para o repasse de entidades, para que a gente consiga, de fato, executar os serviços que nós queremos junto com as entidades.
Passamos a palavra agora ao procurador do município, doutor Agnello. Por até 9 minutos, abrindo para mais um. Excelentíssima senhora Aida Hofer, presidente dessa casa, excelentíssimos senhores vereadores, senhores e senhoras representantes das organizações da sociedade civil, a atuação da sociedade civil organizada nas fases de implantação ou execução de políticas públicas, ela nasceu com a Constituição de 88. Assim, um projeto de inclusão passa necessariamente pela participação social como um dos elementos de administração pública. Em diversos momentos da nossa Carta Política de 88, há a informação da necessidade de participação e coordenação e execução de ações por meio da sociedade civil. Cito como exemplo o artigo 204 da assistência social, da criança e do adolescente, do serviço de saúde, da educação, da proteção do patrimônio cultural brasileiro, da defesa do meio ambiente, entre outros. No Brasil, hoje, existem aproximadamente 300 mil organizações da sociedade civil. E aí, dentro dessa premissa constitucional, na área de educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e meio ambiente. A interação entre o Estado e as organizações da sociedade civil importa num apontamento de direções, de consensos, de reorganização das prioridades para a ação de Estado e serve como uma ferramenta eficaz para a superação dos desafios sociais, que são muitos em nosso país, muitas vezes complexos e de difícil solução. O que há de essencial na Lei 13.019 é a combinação da valorização das organizações da sociedade civil e a transparência na aplicação dos recursos, e também um fortalecimento da democracia, com a efetiva participação da sociedade nas ações de Estado. Assim, além de valorizar a autonomia e peculiaridades da sociedade civil organizada, a lei importa em transparência na aplicação dos recursos públicos, onde tanto o ente público como a sociedade civil parceira são compelidas a prestar contas de seu trabalho e da aplicação do dinheiro público. O marco regulatório da sociedade civil, ele está sustentado em 3 eixos: a contratualização, a certificação e a sustentabilidade. Esses 3 eixos normativos e de conhecimento visam exatamente o fortalecimento da sociedade civil. O marco regulatório também trabalha com uma orientação normativa e de conhecimento. Na contratualização, encontramos elementos de planejamento, de seleção, regras de execução de ações e dos recursos, monitoramentos, avaliação, transparência e prestação de contas. Na sustentabilidade, ressalta-se os elementos de economia das organizações da sociedade civil, incentivos fiscais, por exemplo. E na certificação está o aprimoramento das certificações e dos créditos às ações da sociedade civil. Quanto à dimensão normativa, se constitui em revisão de normas jurídicas, abrangendo leis, decretos, portarias, instruções normativas, além de orientações e notas técnicas. Ao passo que a dimensão de conhecimento está embasada no estímulo a estudos, pesquisas, atividades voltadas para ampla discussão de temas como seminários, publicações, disseminações de informações da própria sociedade civil. No Brasil, as organizações da sociedade civil têm como atributos, vou procurar enumerar: natureza privada, sem fins lucrativos, legal e voluntariamente constituídas e administradas. A sua natureza jurídica está consubstanciada principalmente em associações, fundações e organizações religiosas, como acabamos de ver aqui. Um dado interessante é que em 2010, ou seja, há 7 anos, as organizações da sociedade civil empregavam 2.100.000 trabalhadores,
formais assalariados, ou seja, uma média de 7,3 pessoas assalariadas por entidade. Se considerarmos que nesse ano foram identificadas aproximadamente 290 mil entidades. Esse número equivalia a aproximadamente 5% dos trabalhadores formais no Brasil e a 1/4 total dos empregados na administração pública brasileira. Mais um aspecto relevante é que 72%, ou seja, 210 mil entidades, não empregavam nenhum trabalhador formal. Ou seja, é um trabalho voluntário por natureza. E nesse trabalho voluntário, 62% das pessoas que têm o trabalho é composto pelo sexo feminino. Ao passo que nas entidades privadas, empresas privadas, as mulheres têm uma participação de aproximadamente 42% da atividade laboral. Outro item importante da organização das sociedades civis é que os maiores empregos estão na saúde, 27%, educação e pesquisa, 26%, e entidades ligadas à assistência social, 14,6%. A Lei 13.019, ela representa a criação de um regime jurídico próprio para as parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Aqui nós falamos em termos de colaboração, termo de fomento, os quais são os instrumentos próprios para a relação entre o ente público e as organizações da sociedade civil. O chamamento público também é a forma de seleção das organizações que é prevista na lei. E é relevante para a aplicação correta do direito administrativo, em especial a moralidade, a impessoalidade que rege a administração pública. A atuação em rede também é outro aspecto interessante que estimula a atividade conjunta das entidades e fomenta pequenos projetos. Identidade de causas pode-se trabalhar com a administração em rede. Eu quero relatar aqui rapidamente o que o município tem feito ao longo após o marco regulatório, quais são os passos que têm sido dados para a aplicação da lei. Os estudos do marco regulatório, pelo que a gente tem relatado, eles se iniciaram em 2015, através do Conselho Municipal de Assistência Social, com a participação de algumas organizações da sociedade civil, como o senhor Charles acabou de relatar. Foram realizadas algumas capacitações na administração pública em 2016, com convite e participação de algumas organizações da sociedade civil. Em setembro de 2016, foi criada uma comissão para tratar o marco regulatório, e já sendo, nessa oportunidade, verificado que grande parte das entidades não estava apta à adequação dessa lei. Agora, em 13 de março, foi instituído o Decreto Municipal 16.721, que regula, no âmbito do município, a Lei 13.019, e também, em 14 de março, foi instituída a Comissão Especial de Acompanhamento e Orientação para a Implementação da Lei 13.019, que está sob a presidência do senhor Charles. Estão sendo realizadas reuniões quinzenais com a Comissão Especial, onde se buscam soluções alternativas para a adequação do município aos mandamentos da lei. Foram redigidas diversas minutas e planos de trabalho e termos de colaboração, onde estão sendo encaminhados às secretarias para adequação de acordo com as necessidades e com as demandas dessas pastas. Estamos organizando também um seminário para acontecer em junho de 2017, com a participação da Associação dos Municípios, do Tribunal de Contas. Inclusive, estamos convidando um representante da cidade de Itajaí, que tem já avança desde 2015 na questão do marco regulatório, e tem como alvo principal a adequação das organizações da sociedade civil à Lei 13.019. E a Procuradoria do Município ela tem buscado orientar e esclarecer as diversas secretarias municipais e algumas entidades que têm nos procurado, no sentido de dar andamento. Por mais um minuto. Eu só queria, finalmente, considerar que essa mudança que foi levada a cabo pela Lei 13.019 é uma mudança de paradigma da relação entre o ente público e a sociedade civil organizada, né? E nesse tema é impossível não haver traumas e percalços de toda a ordem, mas que somente podem ser vencidos através de muito esforço, de muita dedicação
e a Procuradoria e o município não está poupando esforços para fazer essas adequações. Agora, nós precisamos, evidentemente, da provocação também das organizações da sociedade civil. O que eu falo de provocação é a formalização efetiva e a adequação legal. Porque, se não tiver adequação legal, não é possível o andamento desses trabalhos. E eu tenho certeza que, no futuro, será de grande benefício, não só para a sociedade, organizações da sociedade civil. Muito obrigado. Nós queremos aqui finalizar os trabalhos, mas deixar um comunicado a todas as associações, todas as pessoas que vieram aqui na noite de hoje. E como bem foi colocado, não é fácil de buscar o seu enquadramento, o seu projeto para se credenciar, mas dizer que esta casa, ela criou no mês de janeiro a comissão de acompanhamento do marco regulatório, formado pelo vereador José Amarildo, vereador Maurício Batalha, vereador Jean Pierre e por esta vereadora. E que nós podemos tirar desta audiência pública o compromisso de que estaremos nos reunindo o mais breve possível com o Executivo, para que a gente possa estar buscando acelerar esse processo, que é o que a gente percebeu que é a angústia de todas as associações. Então, este compromisso a gente tem, e assim, tão logo nós tenhamos um retorno, com certeza entraremos em contato com as associações. E aqui eu conversava com o Charles, com a Erli, sabemos que nem todas as associações vão se enquadrar pela forma de trabalho que ela presta. O que nós podemos fazer é buscar junto ao Executivo o porquê, né, e tentar acelerar este processo, porque o Charles colocava que 2 associações, eles já acompanharam, já estão com o projeto pronto, né? E se nós pudermos, enquanto comissão também, eu sei que alguns vereadores têm feito isso para algumas associações também, é colocar esta casa, mais uma vez, à disposição e buscar junto ao Executivo, então, uma definição maior aí, de possibilidade de acelerar este processo, para que venha, acho que, ao encontro do desejo de todos, que é o credenciamento, e que possam estar recebendo os seus recursos daqui por diante. Quero agradecer a presença de todos, dos vereadores, desta mesa diretora, e colocar mais uma vez essa casa à disposição. Desejo um bom retorno a todos, e entraremos em contato, a comissão desta casa entrará em contato com as associações, dando um retorno o mais breve possível. Boa noite a todos e muito obrigada.